Olá, pessoal, estamos em mais um pod Nívia Salles e hoje a nossa convidada, ela é super especial, Tamara Chagas. Ela é a criadora, fundadora do escritório jurídico Tamara Chagas, que está situada em União dos Palmares atualmente, né, Tamara? Isso, a sede fica em União dos Palmares, mas nós também temos um escritório físico aqui em Maceió. Olha, deixa eu contar um pouquinho dessa história para vocês. Nos conhecemos em um evento, Elon Tour, não é isso? Sim. E aí, Tamara, fui lá me apresentar. Quando eu desço, Tamara, na sequência, vem conversar um pouquinho comigo. E aí, a gente já gera um link, não é isso, Tamara? Já gerou um link de... Eu sabia que trazer a Tamara hoje para o podcast ia fazer toda a diferença para você de história de superação. Pelo pouquinho que nós conversamos, eu já sei que é uma história inspiradora, não é isso, Tamara? Quem escuta diz que sim. Muita superação, muitos desafios que foram alcançados pela persistência que tive na minha vida. Eu vi alguns vídeos seus lá no Instagram. Principalmente, o que mais me emocionou foi da inauguração do escritório. Eu acho que todo mundo chora. Isso, eu fiquei Você assim chorou? olhando, eu fiquei emocionada, porque a gente sabe o quanto é difícil alcançar. O seu escritório é belíssimo, parabéns. Obrigada. Né? E você é muito jovem ainda. E nessa determinação toda, puxa vida, eu me encantei de verdade com você e eu sei que hoje essa entrevista vai ser uma entrevista que vai render muito. Tomara. Uma entrevista muito cheia de história, muito cheia de cortes bons e de histórias reais. Porque eu prego muito, Tamara, aqui no podcast, que o podcast é um meio de aprendizagem. Muitas vezes a gente não tem condições de fazer uma mentoria, não tem condições de investir na profissão, investir em cursos. Mas aí você vai no canal, você vai no YouTube, tem um produto lá gratuito para você, e você pesquisa, vai alinhando com aquilo que você deseja. Contar a história de superação, para mim, é como se fosse um propósito. Por quê? Porque eu sei que todas as vezes que a gente para em uma entrevista, em um momento desses, e aquela história, de alguma forma, linka com você, eu creio que é o próprio Deus, o universo todo dizendo, puxa, segue outro caminho, ouve, se fulana pôde, você também pode. E essa mensagem de que se ela pode, eu também posso, de que eu não posso desistir, de que eu tenho que seguir em frente, isso para mim me enche, me deixa assim, super feliz. É um propósito, algo que Deus realmente colocou nas minhas mãos. E eu corro atrás de histórias assim. Mas, como não é sobre mim, porque a minha entrevista já foi ao ar, mês passado, quando a gente completou 1 ano de podcast, eu quero que, para quem ainda não lhe conhece, quem é Tamara Chagas, se apresente, fique muito à vontade. Tamara Chagas é uma advogada quase improvável que conseguiu alcançar todos os seus desejos, suas vontades na advocacia. Mãe também de 2 crianças maravilhosas, esposa, que busca sempre ter esse equilíbrio, tanto familiar quanto no trabalho, para que a gente possa realmente fazer o que a gente tem vontade. Consequentemente, fazer com que nossos objetivos sejam alcançados. Com certeza. Quando você diz assim, alguém que era improvável, uma pessoa que persistiu, a ideia que eu tenho é que foi muito, muito difícil chegar no direito. Muito. Por quê? Na realidade, Nívia, eu não sou filha nem parente de nenhuma pessoa que está atrelada ao direito. Eu realmente cresci através dos meus próprios esforços, né? Quando eu resolvi fazer direito, eu resolvi mais por uma questão de concurso público. Porque imagine, uma pessoa que, na minha situação, a única saída mesmo para mim era um concurso público. Isso, era estudar. Era estudar. Eu não tinha outra opção de vida. E nisso eu consegui identificar através do direito. Peraí, a área de direito, ela me dá X possibilidades de ter algo estável para a minha vida. E foi assim que eu tive esse encontro com o direito. Através das oportunidades que eu enxerguei que aquela área poderia trazer para mim. Entendi. Então, você basicamente não tem ninguém que lhe inspire dentro de casa ou perto de você? Quando você foi para o direito, foi algo que você olhou daquilo que você poderia estudar, você enxergou no direito o caminho, um
caminho mesmo, né? Para poder alcançar seus objetivos, para que você se formasse, tivesse um bom emprego, fosse aquela pessoa que realmente mudasse a sua história. Você, mais ou menos inspiração assim. Com relação a diretamente com a área, né? A área do direito, não. Porque, como te falei, a minha família, eu não tenho ninguém da minha família que é da área do direito. Meu pai era apicultor, protético, a minha mãe funcionária pública, os meus tios, professores, caminhoneiro, minha avó costureira, o meu avô caminhoneiro também. Então, assim, não tinha ninguém na área do direito. Mas eu posso lhe dizer que o incentivo para permanecer na área, aí sim, eu tenho através da minha família. Sim. E também o incentivo com o direcionamento da área do que eu ia fazer. E isso está atrelado, porque dentro do próprio direito, principalmente na minha área, né, que é a área de previdência, a gente consegue fazer uma entrega diferente para as pessoas. Claro, com certeza. Né? Então, assim, esse olhar social, esse olhar de mais de acolhimento, eu posso lhe dizer que teve participação também da minha família. Mas, assim, para eu te falar que eu escolhi a área específica do direito, eu não tive. Não teve esse direcionamento. Não. Mas vem aí de uma história de pessoas que eram trabalhadores, né, na sua família, pai, mãe, tios e tudo mais, quem estava ao seu redor, mas que ninguém tinha enxergado. As pessoas eram formadas, se formaram, você teve essa experiência de todos terem passado pela faculdade, porque eu sei que isso faz diferença. Você tem um tio aí que é professor, você disse, né? Uma tia. Eu tenho uma tia que ela era professora de geografia, hoje já é aposentada, do município de Maceió e do estado de Alagoas. Minha mãe, ela fez o magistério, lecionou por um pequeno período, mas prestou concurso público e é funcionária pública, mas não na área da educação, está na ativa ainda. Meu pai, ele não terminou nem o ensino médio. O meu pai... Os pais são mais desenrolados para ganhar dinheiro antes de se formar. Exatamente. Na realidade, meu pai, ele foi expulso de casa, não tinha nem 15 anos de idade. Então, ele teve que se virar na vida. Meu pai era um empreendedor nato, estava no sangue dele. E eu acredito muito que essa minha habilidade de negociar, de conversar, de empreender, veio muito dele. Sim. Mas, assim, o meu tio, formados mesmo, só a minha, que terminou a escola, que teve, no caso, minha mãe magistério, que fez faculdade, só minha mãe e a minha tia mesmo. Eu sou professora, né? Também já estou com um bom tempo aí trabalhando 25 anos, só essa besteirinha, né? Na educação. Mas, assim... Nesse foco de concluir, de combater o bom combate, né? Guardar a fé e seguir. E já investindo no podcast, porque enxergo aqui também como uma plataforma de ensino. Sim, com certeza. Faz toda a diferença. Aqui a gente pode conversar sobre experiências de vida, falar para as pessoas que é possível, né, os desafios, porque o que acontece, o que eu vejo muito hoje na rede social é que as pessoas encaram a vida como se fosse um mar de rosas, como se fosse uma fantasia, um conto de fadas. É isso aí. E que na realidade não é. Existem desafios e não são poucos, são muitos. Nós temos que adquirir habilidades para que a gente possa resolver e chegar no que a gente quer. Sim. Mas muitas pessoas acham que aquilo ali que as pessoas mostram é realidade e muitas vezes não é. Não. Ou você só vê o final, a conquista, mas não faz a análise do trajeto para poder chegar naquele resultado final. A rede social, ela faz isso, né? Ela cria uma ilusão nas pessoas que estão assistindo de que a vida é... Para você ser feliz, você precisa estar o tempo todo fazendo o que aquelas pessoas estão postando ali. Na praia, viajando, se divertindo, ou usando uma roupa nova, um salão de beleza, enfim. E acaba que a gente precisa entender que quem está lá na rede social, porque eu chamo o telefone de televisão, viu? Quem está nessa televisão toda aí, que todo mundo tem na mão, tem esse acesso, são pessoas que estão realmente buscando chamar a atenção. Isso. E por isso, elas selecionam o que vão postar.
Exatamente. Né? E aí ninguém vai postar chorando, ninguém vai postar o final do mês sentado na mesa fazendo as continhas para pagar tudo, né? Ninguém posta isso. A gente vai postar sim, claro, passeando, viajando, nos divertindo, conquistando alguma coisa. A vida realmente ela é bem mais profunda do que o que a rede social mostra. Verdade. Porém, a rede social abre muitas portas, né? Sim, com certeza. Abre muitas portas. E eu vejo você muito nas redes sociais, com uma veia artística aí. E fico assim pensando, meu Deus do céu. Você passou por algum momento da sua infância que você cantou, dançou, fez alguma coisa assim desse tipo? Porque é muito desinibida nas redes sociais. E outra coisa, essa moça, eu acho que vocês vão fazer esse comentário já aí no chatzinho, muito parecida com a Ivete, uma voz muito boa. Olha, quando eu conheci ela, nós conversamos e no final eu disse assim, olha, o que eu acho? Eu acho que você é bonita e isso ajuda muito quando o assunto é rede social, não é verdade? Sim. Uma pessoa bem apresentável, bonito, vai para a rede social, chama muita atenção. Tanto que as pessoas investem muito na beleza para estarem sempre bem lá. E aí, você disse que não, né? Não tem veia artística, não cantou, não dançou. Mas, olha, tem uma voz muito boa, viu? Voz de locutora. Eu vou até procurar saber como é que faz para ter aula de música, de canto, porque eu não canto nada. De verdade? Nada. Sou péssima. Péssima? Péssima cantora. Meu Deus do céu. Mas, menina, eu nunca escutei tantos comentários. Tamara, você é a cara da Ivete Sangalo. Sou a cara da... Então, sou a Ivete Sangalo da Shopee. Até brincar. Da União dos Palmares, aqui de Alagoas. União dos Palmares. Mas essa minha conexão com a rede social, ela começou muito antes desse boom. Uhum. Hoje, pós-pandemia, né, que as pessoas estão mais assim, na rede social, postando, interagindo com as pessoas. Isso. Até porque ficaram todo mundo, né, recluso, teve que ficar em casa. E o único passatempo Rede social. era telefone. Telefone, é verdade. Então, mas eu já fazia esse trabalho na rede social. Porque eu entendia que a rede, o telefone, o Instagram, ele poderia levar a minha conexão para outras pessoas. Uhum. Imagine, eu consegui falar sobre direito de uma forma muito simples para uma pessoa que mora num local de difícil acesso, que não conhece, não tenha, assim, facilidade para ter conhecimento, e aquela comunicação chegar de forma compreendida. Uhum. O que eu vejo bastante? Alguns profissionais, o advogado pela sua profissão, quer falar mais bonito, aquele juridiquês, sendo que, para mim, a informação ela tem que ser falada para ser compreendida. Exatamente. Então, eu tenho que falar com uma pessoa que ela compreenda a mensagem que eu estou falando. Não adianta falar a palavra bonita, que para mim não vai interessar. Não vou conseguir manter o diálogo, eu não vou chegar no que realmente eu quero, que é que aquela pessoa compreenda. Então, a rede social, ela teve essa abertura de eu poder levar informação para outras pessoas. Já teve até, inclusive, colegas minhas que receberam vídeos meus de clientes delas, assim, doutora, olha, eu vi esse vídeo, realmente tem como? Ah, legal. E aí o colega diz assim, não, tem, vamos ver essa situação. Então, assim, isso é muito importante, porque a gente leva a informação para todo mundo. É verdade. É algo que você não consegue mensurar. Uhum. Qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, pode ter acesso àquela informação. Isso. Então, a rede social, ela nos dá essa possibilidade de chegar na casa das pessoas. Isso para mim, com muita clareza, né? Exatamente. Com muita clareza, faz toda a diferença. Com certeza. E aí você migra justamente para esse direito da previdência, que eu considero claro que dentro do direito todas as áreas são super importantes e difíceis de você lidar. Mas eu já entrevistei uma advogada que é especialista, duas advogadas que são especialistas em previdência. E todas as duas me falaram a mesma coisa, e eu vou agora fazer a prova dos 9, né, com a terceira. O quanto é emocionante, o quanto esse tipo de direito, ele mexe, muda, transforma vidas. Porque as duas me falaram sobre o quanto as pessoas que procuram o direito,
buscar essa aposentadoria, buscar essa vida com dignidade, porque é dignidade. Muitas pessoas estão passando por problemas de saúde e tal, não sabem dos seus direitos. Muitas vezes investiram muito já na Previdência, mas, enfim, passa muito tempo e aí não sabe como faz para se aposentar. Algumas até chegam a perder. E elas falaram sobre essa emoção de poder ser o canal de bênção, o canal que vai trazer a vida, vai poder abençoar outra vida, vai poder direcionar para que a pessoa chegue àquela tão sonhada aposentadoria. Ser advogado já é uma missão muito grande, verdade. Porque ninguém procura um escritório de advocacia se não tiver um problema. Essa é a primeira situação que a gente precisa entender. Até o próprio advogado tem que compreender dessa forma para fazer o acolhimento correto daquele cliente. Sim. Então, a gente precisa ter isso em nossa mente. Quando se trata de direito previdenciário, nós lidamos com as pessoas que foram arrancadas a sua dignidade. Então, imagine uma pessoa que vive na condição de miserabilidade, que não teve ainda o amparo do governo, no caso, um benefício assistencial, a sua aposentadoria. E você, como advogado, especialista, previdenciário, você tem a oportunidade de resgatar a dignidade daquela pessoa. Então, não tem dinheiro que pague o trabalho que você faz. É muito mais além do que de valores. Sim. É você se doar realmente pelo outro, você sentir a dor do outro, para que assim você consiga resolver aquela situação e ter como satisfação o sucesso daquela causa. Sim, com certeza. Porque imagine uma família passando por uma condição de miserabilidade e você saber que todos os meses aquela família vai ter aquele salário para poder fazer a sua feira, não ter que estar na porta de político pedindo dinheiro de feira, pedindo dinheiro da energia, que eu sou do interior, isso acontece bastante. Eu sou do interior também, eu sei que a realidade é bem essa. Então imagine, tendo que estar se humilhando, indo na porta de fulano, de ciclano, para poder pagar a conta de energia, a conta de uma água. Então, quando você consegue aquele benefício para aquele cidadão, você resgata ele. Isso. Você dá dignidade a ele. Devolve a ele, né? Exatamente. Devolve a vida a ele, ali é pro resto da vida. É um benefício que você, durante a vida toda, até o fim, vai poder contar com ele. Exatamente. Todo final de mês, isso faz toda a diferença. Com certeza. E aí eu fico pensando, e o quanto também cobra muito de você. Eu acho que emocionalmente, um advogado que trabalha com essa área, ele acaba se envolvendo muito com as vidas, tem que ter até um filtrozinho, né, para não absorver. Porque cada um que chega contando uma história, contando a sua história, né? É bem desafiador, porque nós lidamos com vidas. Então, imagine, eu no caso que tenho vários clientes que são de benefícios assistenciais, a gente lida diretamente com a condição de miserabilidade. Então, de tudo que você imaginar, aparece. Muitas das vezes a gente tem que até ajudar aquele cliente porque é uma questão social sua. Não é como profissional, como eu, Tamara, pessoa, pela situação que aquela pessoa se encontra. Então, se a gente não tiver muita fé em Deus, direcionamento, você acaba entrando num colapso mental mesmo. Eu acredito. Porque é muito problema. São muitas situações que, às vezes, a gente nem acredita que existe. É verdade. Eu trabalho com educação e eu já trabalho há 12 anos nessa parte administrativa, direção, coordenação, enfim. E aí é uma overdose de histórias todos os dias. E tem hora que você, se não colocar o filtro mesmo, você absorve, você traz para você. E é uma questão de condição humana mesmo. Eu já cheguei até a adoecer. Acredito. Imagine você ver a situação de uma família e sabendo que aquela família tem o direito, né? E aí o processo demorar uma situação ou outra, você acaba absorvendo. Por quê? Porque você diz assim, meu Senhor, que dê certo para que aquela família saia daquela condição. Para que consiga resolver, para que ela... Exatamente, porque a gente, no caso eu, Tamara, por exemplo,
a gente não sabe só a realidade do que o cliente fala. Uhum. O cliente vai, chega na mesa, senta, diz, ó, doutora, minha situação é essa. Mas eu vou na casa do cliente. Isso aí é bem mais forte. É muito mais pesado. Você vai na casa do cliente, você vê onde ele mora, a condição de vida dele, a falta de alimento na casa dele. Muitas das vezes não tem saneamento, não tem um local digno para dormir. E isso dói demais. Acredito. E dói mais ainda quando a gente vê a injustiça sendo praticada. Isso. É bem desafiador. Então, a gente tem que estar sempre com a mente focada, direcionada, para buscar fazer sempre o melhor trabalho. Consequentemente, não trazer para si esses desafios. Por quê? Quando eu digo para si, para nossa mente. Sim. Porque senão a gente acaba se envolvendo de uma forma que acaba realmente adoecendo. Isso. E pé no chão, que a gente pode, dentro da medida do possível, dentro de cada limitação, pode ajudar, mas não resolve tudo na vida da pessoa, né? Porém, eu acredito que para vocês que estão nessa área, se torna mais pesado, porque, tipo, quando você diz sim para aquele caso, está nas suas mãos devolver a alegria de viver novamente para aquela família, né? Para aquela pessoa. E eles choram. Eu acredito, E se emocionam. E, gente, é uma alegria. Ficam gratos pro resto da vida. Nossa, é surreal. É uma emoção que eu não consigo explicar para você. Já saí da sala de audiência chorando com o cliente. Eu já chorei em sala de audiência de ver uma pessoa saindo aposentada, que o processo não era meu. Imagina que, geralmente, quando eu for para as audiências, fazer audiências do meu escritório, eu gosto sempre de assistir as outras audiências. Sim. Eu acho importante. E aí eu fico lá assistindo as outras audiências, os outros colegas. Esse fato aconteceu aqui em Maceió, inclusive. E aí o senhorzinho estava lá para uma aposentadoria rural e a proposta disse que não tinha acordo. Aí eu disse, meu Deus do céu, pensando, né? Eu digo, meu senhor, esse senhorzinho, você percebia que de fato ele estava falando a verdade e tudo mais. E aí ele levantou, terminou, levantou e saiu. Quando ele saiu, aí a proposta disse, eu me arrependi. Assim mesmo, eu me arrependi de não ter feito o acordo. Aí a magistrada disse, ainda está em tempo. Aí a colega do lado levantou correndo, foi chamar o advogado e o cliente do processo, né, que tinha saído. E aí ele disse, olha, eu me arrependi e o senhor vai ficar aposentado. Mas, menina, aquilo ali, que emoção. Parecia que o processo era meu. Eu fiquei tão emocionada. Eu digo, meu Deus, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de presenciar, de viver esse momento, de saber que aquela pessoa, ela não vai mais precisar de estar se humilhando, de estar passando por tantas dificuldades, sabe assim? Para mim foi surreal, foi gratificante. Você narrou a sua experiência e parece que eu estava vendo a doutora Giva também fazendo a mesma coisa. Ela conta com essa mesma alegria, com essa mesma energia, com essa mesma emoção. A Claudete Lira também faz a mesma coisa, conta com a mesma energia, com a mesma emoção, do quanto elas colocam em jogo ali o coração, a mente e lutam para que a pessoa realmente consiga. Então, fantástico, então estão de parabéns. E ainda mais porque, querendo ou não, a gente que é mulher tem essa questão hormonal que deixa a gente um pouquinho mais sensível muitas vezes, não é? Então, assim, é emoção misturada com carne, com sangue, com tudo, né? Com razão, com tudo. E muitas vezes a gente aflora mesmo, se deixa levar. É verdade. Verdade. E aí, eu vi você emocionado. Vamos falar de outro fato tão emocionante que aconteceu, que eu vi que eu também emocionei, foi quando você conquistou o seu escritório lá em União. Que belíssimo escritório. E Tamara tá lá contando essa história junto com família, junto com amigos. E como é que foi essa conquista? Porque, poxa vida, é difícil, eu sei que é difícil mesmo. E você já tem aqui em Maceió também
Mas a sede lá em União, não é isso? Você é de União, né? Na realidade, eu sou de Maceió. Nasci em Maceió. Tive a minha infância toda em Maceió. E só fui para a União dos Palmares quando, de fato, passei no exame da ordem, que foi em 2015. Então, esse ano, eu completei 10 anos como advogada. União dos Palmares, na realidade, eu namorava com uma pessoa de União dos Palmares, que hoje é meu esposo. Comecei com ele no meu primeiro período de Direito. E quando eu terminei a faculdade, eu fiz o exame da ordem, não passei. Eu acredito que eu fiz umas 3 vezes, pelo que eu me lembro. E quando eu passei no exame da ordem, ele disse, não, Tamara, você vai abrir o escritório. E nós vamos abrir o escritório em União. União dos Palmares é uma cidade menor do que Maceió. Nós temos eu conheço muita gente. Você também conhece muita gente lá em União, por fato de eu já estar com ele há um tempo. Então, eu acredito que seja mais indicado abrirmos aqui em União. E eu comprei a ideia. Nós abrimos o escritório em União dos Palmares, bem pequenininho. Eu não tinha funcionário. Comecei a advogar. Ele sempre falava, minha esposa é advogada e tal. Todo canto que eu ia, eu falava que era advogada. Tipo assim, eu estava na fila do pão. Claro, eu dizia, conversando e tudo. Você faz o quê? Nossa, eu sou advogada. Eu sou advogada. E tudo, menina, tudo pra mim era um motivo de prospecção. Tá certo, eu faço a mesma coisa. Todo lugar. Não tinha dia, não tinha hora, não tinha nada. Se eu estivesse no banco esperando a fila, tava demorando. Puxava a conversa com alguém já. Isso é um absurdo. Uma demora dessa, o banco vai ter que indenizar esse povo. Aí o pessoal já começava a falar. E dizia, pois é, eu sou advogada. Isso não pode, minha gente. Dá licença, eu sou advogada. Eu queria uma deixa para dizer que eu sou advogada. Então, todo lugar é oportuno para prospectar. Claro, com certeza. E aí eu comecei nisso. Prospectando clientes, falando o que eu fazia e tudo mais. E eu tive uma situação, era sozinha no escritório, né, como advogada, meu esposo sofreu um acidente, precisei contratar, e aquele medo. Dizia, meu Deus, e agora? O dinheiro que entrava, mal dava para pagar o aluguel. Era aluguel, energia e água. É verdade. Tinha que pagar em dia, porque se não pagasse em dia, o dono já mandava uma mensagem cobrando. Nem mandava, ele mesmo ia lá cobrar. Exatamente. Interior também tem muito isso. A gente passa na esquina, na padaria, tá lá. Já passou, meu Deus, Deus, pelo amor de Deus. Todo lugar, todo mundo se conhece. Tudo certo. Então, foi bem desafiador, mas eu tive que encarar porque eu precisava colocar alguém dentro do escritório para eu poder dar o suporte ao meu esposo, que passou quase um mês interno por conta desse acidente. Ele é advogado também? Não. Hoje ele cursa Direito. Ah, tá. Depois se apaixonou também, né? De muitos anos, eu aqui não ouvi. Conquistou. Consegui conquistar. Ele hoje faz o 2º período de Direito. Está cursando. E aí, eu contratei uma pessoa e o escritório foi crescendo e dessa forma de acolhimento, de conversa com o cliente, de prospecção. Encontrei um nicho que lá na minha cidade as pessoas não faziam. Eu disse, peraí, então é algo que me identifica, que eu gosto de fazer. Quase ninguém aqui faz. Então eu vou arriscar, vou me especializar, vou estudar mais sobre isso. E aí eu comecei a trabalhar com a aposentadoria de professores que lá nem todo mundo fazia revisão, nem nada disso. Ia só vivendo, dando aula, esperando o tempo passar, né? E aí comecei com uma, foi com outra. A minha primeira cliente, menina, ela fez um auê tão grande no mundo quando ela se aposentou, que foi a sua propaganda. Foi a sua propaganda. Tem que agradecer. Menina, ela fez um auê tão grande no mundo que ela disse, minha gente, a Tamara, não sei o que, esse menino foi maravilhosa. Valdeirês, te amo, um beijo. Aí ela se aposentou, consegui, foi naquela, uma puxando a outra, e assim o escritório foi crescendo, e o escritório que eu estava já não dava mais, e foi quando eu precisei migrar para um escritório maior. Tinha meus medos, porque imagine, era um escritório menor,
eu ia ter que fazer um investimento para mobiliar, para organizar. Para decorar, tudo mais. Exatamente. Né? Mas eu disse, não. Se Deus me deu a oportunidade de abrir esse menor e hoje está me dando conhecimento e clientes para eu ter um espaço maior, então eu vou fazer. Muito bom. E aí foi quando eu decidi ir para um escritório um pouco maior. Nesse escritório maior foram surgindo outras necessidades, a contratação de outras pessoas, porque até então só era eu e outra pessoa. E foi crescendo, crescendo, até o ponto que eu precisei, de fato, buscar um local para construir o meu próprio escritório. E o engraçado, que eu já tinha... Eu passei 5 anos nesse último escritório que eu estava, né? Que foi o meu segundo. E quando eu passava direto na mesma rua, e eu nunca via casa nenhuma para vender. Sabe quando você não enxerga nada? Você passa, vai vivendo e não enxerga nada. E aí um dia, tendo algumas turbulências no local que eu estava e tudo mais, mas com muita fé. Sim. Porque eu sabia que tudo aquilo que eu estava vivendo tinha um propósito. E aí eu vi uma placa, vende-se. Uma casa quase de esquina, na mesma rua do meu escritório, bem pertinho. Não sei, meu Deus, eu nunca vi essa casa para vender. É minha. Aí eu liguei na mesma hora. Meu esposo mais cauteloso, né? Disse, não, vou ligar. Liguei. Fulana, meu nome é Tamara, eu queria dar uma olhada na casa. Ela disse, pronto, minha filha, eu vou dar uma passadinha. Amanhã a gente combina. Tá certo. Peguei e fui olhar a casa com ela. Nisso, quando eu perguntei a casa, para mim já foi um choque. Eu digo, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro, mas vamos... Pela fé. Vamos ver como é que vai ser. E eu disse, olha, dona Maria, eu não tenho o dinheiro todo, eu tenho uma parte. Mas se a senhora confiar e dividir para mim, eu fico com a casa. A gente fecha negócio agora. E ela disse que tinha gostado muito de mim e que ia dividir para mim, que não tinha problema nenhum. Que massa. E aí foi quando eu consegui concretizar a compra dessa casa. Comprei essa casa e aí comecei a fazer o planejamento do que eu iria construir ali. O engraçado, que eu disse, olha, eu quero um escritório amplo, com a recepção digna para os meus clientes, que tenha acolhimento, que eles tenham um local confortável. E uma sala de atendimento, uma sala para mim, uma sala de produção e a sala de reunião. E um espaço para descanso e uma copa. Ok. E em cima, eu quero que você faça 2 apartamentos para eu alugar. Porque já vou ter o prédio, né? Claro, então, com certeza. A parte de cima já era o aluguel para eu custear algumas coisas do próprio imóvel, né? Do próprio escritório. Sendo que consegui fazer a construção do escritório, foi muito desafiador, porque o meu escritório não foi uma construção pequena, tive muitos perrengues, muitos problemas com prestação de serviço, mas graças a Deus, no final, tudo saiu conforme planejado. Eu acho que tudo tem que ter alguma situaçãozinha para você poder... Não fale não, que eu acabei de comprar um imóvel e tem que ter isso. Mas enfim, e aí conseguimos. O escritório foi crescendo. A minha gerente chegou e disse, Tamara, você não pode alugar o primeiro andar. E eu não tinha terminado ainda. Tava assim, só faltando besteiras, né? A gente já tava trabalhando embaixo. Mas, aí eu disse, não, mas você não pode alugar. Aí eu disse, por quê? Ela disse, porque o escritório não dá. Aqui embaixo não dá mais. A gente vai subir. Que legal. Aí eu... Que bom. Como assim? E aí fui vivendo... Até eu me assustei agora. E eu fui vivendo, disse, como assim? Porque o escritório é muito grande embaixo. Mas tudo bem. Ela acreditando mais do que eu. Olha que engraçado. E de fato, e esse momento realmente chegou. Graças a Deus. Hoje, o primeiro andar, não aluguei. Estou finalizando e nós vamos ter que fazer a ampliação do escritório para o primeiro andar. Que bom, que então, massa. Toda a parte construída de cima, ela vai ser também parte do escritório. Que legal.
E hoje nós somos 14 pessoas trabalhando dentro do escritório. Então, eu comecei sozinha. Então, hoje somos 14 pessoas. Isso é muito gratificante. Com certeza. E um ambiente leve, descontraído. Eu acho que essa minha vivência no comércio me trouxe vontades e formas de agir dentro do meu ambiente de trabalho. Me ensinou a viver isso mesmo, né? A conviver. Eu acho que a palavra melhor é conviver. Eu sempre dizia o seguinte, Nívia, que aquilo que eu vivia no comércio, eu não queria dentro do meu negócio. Isso. É porque, eu vou dizer uma coisa, eu sou mais velha do que você, mais de uma década. E muita coisa que a gente faz com os filhos, nossos filhos, a gente faz não querendo repetir o que a gente viveu. É verdade. Né? E você vai ver um pouquinho lá na frente que às vezes a gente exagera. Mas porque a gente viveu, a nossa vivência nos ensina, não é que nos ensina, mas ela grita dentro de nós dizendo, eu não posso deixar um filho meu viver uma situação dessa. Né? Lá na frente a gente vai perceber que se tivesse deixado, talvez fosse melhor, mas ninguém acerta, ninguém faz na receita certa, ninguém acerta toda vez. Mas o fato de você ter trabalhado no comércio, e eu sei que trabalhar no comércio não é fácil. Trabalhar como vendedor não é fácil. E principalmente como você falou aí, compartilhou um pouquinho, eu estava lá no comércio, trabalhando na loja de perfume, né? E aí estava mostrando, dando um cheiro de perfume para a pessoa, panfletando. Eu fiz muito isso no começo, quando eu abri a loja, e eu me compadeço de toda pessoa que está em qualquer lugar oferecendo o cheiro do perfume. Cara, eu paro e pego, porque pensa como é constrangedor e triste pra gente. Só faz assim, a pessoa só quer isso. Isso é um lançamento, não sei o que e tal, e a pessoa às vezes até trata você mal, né? Responde mal. Já comprou sem precisar? Isso. Também. Já comprei sem precisar. Já parei, já entrei, já cheirei, já comprei. E aí eu expando para outras coisas, né? Até quando eu tô num carro e tem alguém panfletando alguma loja, alguma coisa, eu baixo o vidro e pego o papel. Porque quem tá ali entregando, gente, eu sei que é cansativo. Ninguém tá ali porque tá querendo brincar. Tá ali porque precisa, é o trabalho dele, né? Então, assim, essas experiências que a gente tem na vida, quando se aprende de verdade, leva para tudo, para a vida toda. Leva para toda a vida. Eu vi um vídeo seu com uma funcionária sua, você coloca ela no braço, né? Pegou uma trend. Thalita tá rindo. E foi ideia sua, foi, Thalita? Não, né? Porque ela coloca a funcionária do braço defendendo ela, não foi? Super engraçado. Eu que vi aquilo no Instagram. Aí eu disse, Rita, bora fazer esse vídeo. Aí ela disse, tu aguenta comigo? Aí eu olhei pra mulher, eu fiquei pensando isso. É Rita o nome da moça? Rita. Rita, foi super engraçado, ficou muito bom. E eu disse a a Tamara tá bem na atividade física, tá tudo bem. Se eu pegar uma criança no braço, a minha coluna dói. Mas ficou muito massa. Eu tive que tirar o sapato, o salto. Aí deixei o salto de lado. Vai que eu pegasse ela, caísse nós duas. Aí ela disse, tu aguenta comigo? Eu aguento. Aguento sim, vamos fazer o vídeo. Você viu o vídeo eu vindo com ela? Fui comprar umas lembrancinhas. Lá em União, aqui em Marcel tem mais no centro. Lá em União tem muita loja de 20. Sim, aqui tem um bocado. Pronto. E aí eu disse, vamos na loja de 20 comprar umas xícarazinhas pra gente fazer. A gente vai fazer um momento semana que vem no escritório. Bora. Aí eu fui com ela na moto. Menina. Ela tem uma Pop 100. Você sabe qual é a Pop 100? Sei. Pequenininha. Mas assim, ela é tão pequena que a bichinha. Que a Pop 100 parece uma Bros. Ela fica com as perninhas assim. Aí eu digo, meu Deus, tu vai me derrubar. E eu de vestido, olha a menina, duas loucas. Ela pequena na moto, a pulso e ponto de pé. Eu de vestido, andando de lado. E o pior, sem capacete as duas. Muito bem. Não façam Muito bem, Rita. Parabéns. Não façam isso, por favor. E aí nós fomos comprar. Aí, menina, eu gravei. Ela, você é doida, tá gravando? Ficou muito bons os vídeos. Mas aí eu gravando com ela, mas assim, ela entra na vibe. Muita coisa ela manda pra mim. Uhum. Ela faz as coisas também, assim, tem umas ideias. Não sei se você viu também o vídeo do salário. Vi. Pronto.
Aí tem umas coisas que é a criação dela também junto com Thalita. Ela nem Muito passa bem. por mim, ela joga direto pra Então, Thalita. Rita, você é artista. Você é artista, tá de parabéns, se juntou com Tamara, se juntou com Thalita. Eu creio que você daqui pra frente só produzindo conteúdo, quem sabe até produtora de vídeos que vão viralizar. Muito bom. Verdade. Gostei. E aí você faz essa folia todinha dentro do escritório que trabalha com previdência, que poderia ser até mais sério, né? Mas tá ali naquele clima super descontraído e é realmente uma empreendedora nata. Tamara, você é empreendedora nata. Menina, eu fiquei besta. Aí, quando a gente se encontra no Elo Tour, me diga, quando você procura esses eventos, em especial o Elo, né? Elo Tour. Não, Naquele verdade, foi uma turnê isso, desse... mas existe um clube que, inclusive, após essa imersão, eu fui convidada para fazer parte do Elo Club. Que legal. E são experiências. Uma troca de experiências faz com que a gente consiga identificar realmente como é que está o negócio. Não é somente para advogados, inclusive Thalita, que não é da área de direito, ela saiu de lá transformada. Eu assisti um pouquinho e até o momento em que ele deu ele deu a sua meta, quanto você quer levantar, mas alguma coisa assim, deu uma meta de dinheiro, né, de valor. E aí eu botei aquela meta lá e eu tomei posse. Hoje, de manhã, quando eu acordei, eu lembrei daquele momento, né, e eu disse, puxa vida, hoje eu vou entrevistar a Tamara, faça minhas orações, mas lembrei daquele valor da meta que eu escrevi no caderninho, que inclusive está guardado dentro da minha bolsa, eu levo para todo canto. E saí de lá também, eu vi muita coisa, saí bem transformada mesmo, saí pensando desse jeito. Ele falou muito sobre essas fases, que a gente está no comecinho, que é muito mais difícil, quando você sobe mais um pouquinho, quando você já está no patamar melhor. É sobre vida isso, não é? Isso. Não é porque existe, no caso, eu como advogada, não é porque eu tenho um escritório de advocacia, que sou profissional liberal, que eu não sou, de fato, uma empresa. Sim. Eu sou uma empresa e tem que ter estratégias e organização igual a qualquer empresa. As imersões, elas são de extrema importância para todo e qualquer empresário. Por quê? Porque você consegue absorver tudo aquilo que é de mais inovador e te impulsiona também como pessoa. Eu estive conversando com o Alderito essa semana e eu disse, Alderito, ele perguntando a importância que eu estava sentindo desse novo momento, né, do elo dentro do meu escritório e tudo mais. Eu disse, Alderito, está sendo uma mistura de emoção, tá algo assim muito surreal. É como se tivesse pego a Tamara e chacoalhado, sabe? Porque o meu escritório são 10 anos de trajetória. Mas a sensação que eu tenho é que tudo foi acontecendo muito rápido. Então, quando você para e começa a enxergar de uma forma mais aquém, mais ampla, você vê que não existe limite. Não existe, não. Não existe limite para o crescimento. E basta você querer. Basta você realmente determinar o que você tem de objetivo na sua vida ali. Por isso que no começo você me perguntou quem é a Tamara, e eu falei, a Tamara é uma advogada que foi uma advogada improvável. Sim. Jamais imaginaria. A Tamara hoje, advogada, com o escritório no porte que a gente tem hoje, com 14 pessoas trabalhando dentro do escritório. Ninguém imaginava, nem a minha família imaginava. Uma perspectiva de primeiro andar que precisa, que vai expandir o seu próprio escritório, né? As pessoas chamavam de louca. Você é louca? Fazer isso pra quê? Isso. Você vai alugar a sala? Pra quê? União dos Palmares. Interior, pra que isso, né? Gente, eu amo União. Vocês não têm noção da gratidão que eu tenho à União dos Palmares por ter me acolhido, me proporcionado e mudado a minha vida. União mudou a minha vida. Eu acredito. União dos Palmares me deu a oportunidade de ser hoje a pessoa que eu sou. Claro, com certeza. Eu não gosto quando alguém chega e diz assim, a minha cidade não me dá oportunidade. Quem tem que dar oportunidade é você. Você que tem que buscar a oportunidade. Você tem que ver o que você pode fazer, sair da zona de conforto para que as coisas aconteçam. As pessoas gostam muito de jogar a culpa para o outro. É verdade.
Muito. Quando eu conversei, estava falando com o Alderito sobre essa situação minha, de falhas que eu identifiquei, eu disse, eu reconheço que eu falhei nisso, nisso e nisso. Uhum. Então, eu tenho que resolver. Porque a gente tem que reconhecer os erros. É verdade. Então, quando a gente consegue reconhecer, quando a gente consegue entender o caminho que deve ser trilhado, aí sim a gente consegue disparar. E aí não tem limite. Nem o céu é o limite mais. É verdade. Eu assisto e acompanho muitas imersões, já participei de algumas, e eu vejo o quanto, muitas vezes, eu no passado olhei e disse assim, isso não existe não, minha gente. Isso é loucura da cabeça de quem tá. Isso é para vender. Isso é para vender. E quando você vai começando a acreditar e experimentando e obedecendo também, né? Porque não adianta você participar de eventos como esse e não colocar nada em prática, né? Então, tem que crer, tem que acreditar, tem que ter fé, tem que colocar realmente e botar para funcionar, né? Muitas pessoas compram cursos, participam de imersões e elas acham que aquilo que elas viveram, aquilo que elas pagaram, vai ser automaticamente convertido naquilo obrigatoriamente vai ser convertido. Naquilo que elas desejam. E não é assim. Quando você participa de uma imersão, quando você participa, você compra um curso, você tem que buscar. Por exemplo, você vai para essa imersão que você foi. Ele te colocou uma meta. Ele perguntou a você qual era a meta que você queria. Você anotou qual a meta que você queria e você anotou também quais estratégias você iria ter que desempenhar para alcançar aquela meta. Aquela meta, ela não vai vir sozinha. Ela vai vir através de muito trabalho, de muito esforço, de muita estratégia. Então, se você não seguir de forma rigorosa aquilo ali, você não vai atingir. Não é uma mágica. Não é uma mágica, é uma virada de chave para o seu entendimento. Eu sou da opinião que quando as escamas caem dos seus olhos, você tem a obrigação de fazer acontecer. Exatamente. Porque agora você vê. E quando você não vê, é a história do pecado, a história da salvação em Cristo, em Jesus, em tudo. E quando você não sabe, mas quando você começa a enxergar qual é o caminho que você precisa, você decide se vai ou não vai. É claro, o livre-arbítrio está na mão de todo mundo, mas não ir, não é só o fato de eu decidir não ir e eu vou fracassar, por exemplo. É você entender que lá na frente você vai se arrepender. Sim. Não tem como não se arrepender. Verdade. Não tem como, tem que tentar. Se chegou na sua mão é porque é seu, porque Deus confiou a você. Então, não pensa duas vezes, respira fundo, entende que é falta de sono muitas vezes, é cansaço, mas é todo um investimento necessário para dar um sentido à própria vida também, não é, Tamara? E eu digo mais. Eu recebo muitas mensagens no meu Instagram de jovens advogados, falando da dificuldade de conseguir clientes, de conseguir manter o escritório, de manter-se na profissão. Sim. E o recado que eu quero dizer é o seguinte, que tudo é possível desde que você foque e crie estratégias para que assim você consiga ter o resultado almejado. Isso não vai ser do dia para a noite, desde que você deixe tudo bem articulado e organizado, para que assim você consiga chegar aonde você quer. Muita gente diz assim, mas Tamara, como é que você consegue ter clientes? O meu cliente não vem para a porta do escritório. Minha gente, o cliente ele não vai passar na porta do seu escritório e bater, não. Verdade. Toque, toque. Tem advogado aí? Ele não vai. As pessoas precisam saber que você é advogado. Comece pelo convívio que você tem, com os amigos que você tem. Eu conheço gente que é advogado, mas nem fala para os familiares, para os primos, para os amigos. Sabem que terminou a faculdade, muitas vezes sabem que tem OAB, mas não advoga, acha que não advoga. Isso. Está só estudando para concurso, por exemplo. Às vezes a pessoa até quer aproveitar, né? Já advogado, tal, né? Faz de graça. Para você realmente, as pessoas precisam enxergar que você é advogado. Então, você tem que falar, eu sou advogado, eu trabalho com isso, isso e isso.
Quem é você, Tamara? Eu sou advogada previdenciarista, eu entro com ações contra o INSS, eu faço isso, isso e isso. Porque aquilo desperta, aquela pessoa pode não ter aquele problema, mas ele com certeza conhece alguém que vai precisar do serviço. E vai guardar. No momento que ele lembrar ou ele precisar, numa oportunidade, está lá. Exatamente. Por isso que no início da entrevista eu falei, prospectar cliente é em todo e em qualquer lugar. É na fila de um banco, na fila de uma padaria, em um supermercado, em uma clínica médica. Isso, em todo lugar. É em todo lugar. Eu tô aqui no podcast e um menino de repente tá escutando, tô falando, eita, minha mãe precisa de um benefício no INSS. Eu já vou conversar com ele, anoto o contato, já peço para recepção, entrar em contato para poder agendar. Então, a gente tem que ter essas estratégias e não esperar que o cliente vai entrar em contato, que vai... Eita, fulano, será que fulano é advogado? Não, eu tenho que saber, de fato, com que você trabalha. Isso. Como é que eu vou lhe procurar se eu não sei o que você faz? E aí vai fechando as vendas, vai fechando negócio, vai fechando cliente, vai conseguindo cliente. E isso não é só para advogado. É para todas as profissões. E vou lhe dizer uma coisa, Tamara. Eu vou guardar essa entrevista. Repare só. Eu vou guardar essa entrevista com um aprendizado que, para mim, fechou e trouxe em você. Eu me vi em você em algumas partes, né, em alguns momentos da vida. Mas eu aprendi uma coisa, assim, poderosa agora. Talvez eu até possa fazer em alguns momentos, mas não toda vez. Que é... você próprio se divulgar. Você falou, eu estava na padaria, eu dizia que era advogada. Eu estava na fila do supermercado, estava na fila do banco, eu cavava uma oportunidade para lhe dizer que eu era advogada, que eu sou advogada. E agora você completa e encaixa tudo nessa mensagem agora final, que você diz, aí eu estou falando aqui, alguém ouve que eu tal, a pessoa pega contato, eu passo para a pessoa que vai entrar em contato, marcar um momento, uma reunião, enfim. É todo um processo de venda. Exatamente. Que você já aprendeu. Exatamente. E que, para mim, eu vou terminar essa entrevista daqui a pouco, mas eu vou lhe dizer agora. Você já sabe a dor. Você já disse que recebe muitos advogados que começaram agora, né? Que estão começando agora, iniciando a carreira, e tem dificuldade de prospectar clientes, organizar seu escritório e bancar o seu escritório. E você tem um método. Você já tem um método. Então, assim, quando você chegou aqui, nós falávamos um pouco sobre tudo da vida e tal, e eu vou dizer a vocês, eu disse a ela, Tamara, investe na parte artística, mostra o teu estilo de vida e tudo mais, porque você tem essa simpatia. E você faz isso com muita naturalidade, com muita leveza, isso é muito bom. Nasceu para estar diante das câmeras sem problema nenhum, né? E falando em público também. Mas agora você trazendo a Tamara como um todo, eu sabia que ia ser muito rica essa entrevista. Eu enxergo Tamara, sim, como uma mentora. Talvez não a mentora que vai estar de um por um cliente, né? De um por um aluno, mas a mentora que consegue ensinar o passo a passo para essas pessoas que estão começando agora na área de direito e que precisam muito dessa experiência, desse entendimento, que o advogado, ele deixou de estar em um pedestal, que no passado a gente via doutor advogado e ninguém tocava, porque ou é muito caro, né? Ou tem esse medo de dinheiro, para ser aquela pessoa que empreende, aquela pessoa que administra a empresa, que trabalha com venda, sim, trabalha com clientes, presta um serviço, e esse serviço faz toda a diferença. E detalhe, o seu serviço é um serviço para a vida toda. Quando você presta um serviço e ele é bem sucedido, vai para a vida toda, sim, né? Sim. Então você é lembrada para o resto da vida pelo aquele seu cliente, que toda vez que alguém da família dele precisar de uma aposentadoria, ele não vai procurar outra pessoa, senão você, porque você foi a pessoa que fez diferença para ele. Então, para mim, parabéns e muito obrigada, porque isso abriu meus olhos. Eu digo que essa mesa é um presente de Deus. Porque eu tenho uma mentoria cada vez que eu convido uma pessoa para vir para cá. Cada vez que eu ouço uma história, cada vez que tem uma entrevista, eu saio daqui muito mais rica. E é uma riqueza de conhecimento que vai tirando essas escamas dos olhos, vai abrindo esses olhos e vai levando a gente para outro nível. Muito obrigada, viu? De verdade, muito bom. Obrigada. Quem agradece sou eu, porque quando a gente consegue fazer com que o outro tenha esse sentimento, na realidade, quem é presenteado... Sou eu que estou sendo presenteada pelo fato de poder ter a oportunidade de você ter esse sentimento. É muito gratificante você poder ver uma outra pessoa e absorver tudo aquilo que realmente você está falando de coração.
de que você quer que o outro cresça, que você quer que o outro absorva tudo que é de melhor. Nós não podemos ver os colegas como concorrentes. A gente tem que ver o outro como um colega, advogado, até como vendedor mesmo, que você tem de loja de perfumaria. Com certeza. De que nós estamos um para ajudar aos outros. Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Você não sabe quanto é gratificante para mim que o outro, ele possa dizer assim, Tamara, a sua dica foi muito valiosa. Ontem, lá em União dos Palmares, eu estava jantando numa lanchonete lá no centro da cidade, que eu gosto bastante com meu esposo. E tinha um rapaz, comerciante, lá de União. E aí ele falando das dificuldades com ele. E eu conversando e tudo mais, falando da minha visão de negócio. Porque eu encaro o meu escritório como um negócio. Com certeza. E assim, ele disse, Tamara, você não sabe o quanto isso foi importante para mim. Eu vou buscar mais conhecimento e eu vou começar a colocar isso dentro da minha empresa. Eu ganhei a noite. Para mim é muito importante, porque você consegue, você tem a oportunidade de ajudar a outra pessoa a virar a chave. Isso é verdade. Isso não tem dinheiro que pague. Não. Eu vejo uma mentor, pessoa dizendo, muito caro a imersão, a mentoria e tal. Olha, gente, se for algo que vai realmente mudar a sua vida, não é caro. Não tem dinheiro que pague, é um investimento. E investimento, né, é outra coisa. O investimento significa que você vai ter um retorno. E o retorno sempre é grande, sempre é algo que vai muito além do que você investiu. Eu quero que você fale futuro, né, sobre o que você tem planejado aí para o futuro. Eu vou dizer que eu enxergo você como alguém que enxerga longe, mas que vai falar de um futuro mais próximo, porque você também, apesar de ser ousada, é cautelosa. Posso estar enganada, mas eu enxergo a Tamara ousada, mas cautelosa, que sabe onde está pisando. Planos para o futuro e uma mensagem final para quem é empreendedor, quem é advogado, para as pessoas da vida de Tamara Chagas, para o mundo. YouTube é para o mundo. Na realidade, assim, a mensagem, tudo isso que eu vivi, o que eu quero deixar para as pessoas é que tudo é possível. Absolutamente tudo. Desde que você escute seu coração, tenha cautela, claro, saber onde você está pisando, fazer as coisas de forma regrada para que você atinja o seu objetivo. Fazer as coisas de forma atropelada pode até ser que dê certo, mas pode ser mais sofrido. Aproveitando essa pergunta que você fez, não sei nem se vai dar tempo de eu falar. Vai, com certeza, termine. À vontade, fique tranquila. Eu faço terapia. Sim, eu também. Se você faz, tem que fazer, porque quem é advogado tem que fazer. Quem é professora tem que fazer, quem entrevista no podcast tem que fazer. Duda precisa voltar pra terapia. Flávio, você tá na terapia, meu filho? Tá, Thalita, você tá na terapia? Todo mundo faz. Terapia é vida, gente. Não dá pra viver nesse mundo de hoje sem terapia. E, engraçado, que eu tive um momento de reflexão de vida, que é exatamente o que você me perguntou. Em uma brincadeira com o meu filho. E hoje na terapia eu verbalizei aquilo que eu senti. Meu filho pediu para pedir um presente de Dia das Crianças e eu comprei um Lego. Gente, eu vi o que era Lego na internet, mas eu não sabia o que era de fato, porque, enfim, não sabia. Não interessava. Não me interessava. E aí eu disse, mamãe, eu quero um Lego. E aí eu fui com ele e comprei esse Lego de Dia das Crianças. Ok. Quando abriu, era um monte de pecinha pequenininha desse tamanho. Você vai criando, vai construindo. E nisso, isso foi na segunda-feira, quando nós chegamos em casa, que ele queria montar, não deu certo. Na terça-feira eu fui trabalhar e ele ficou montando em casa. Quando eu cheguei do trabalho, ele tinha montado, mas estava meio sem entender, porque não estava conseguindo e tal. E eu peguei o manual e fui entender como é que funcionava esse bendito do Lego. E aí eu vi que o Lego, ele precisava seguir todo o protocolo, a instrução manual, sequência por sequência, para você não perder o caminho. E o final é o quê? Chegar à construção. A construção que você está almejando ali. Exatamente. Minha gente, você não sabe como isso me fez uma reflexão de vida. Eu acredito também, viu? Porque eu tive que desmontar
o Lego 100%. E eu chamei o meu filho e disse, filho, é o seguinte, você montou a base do carro, mas do jeito que você montou, a gente não vai conseguir construir o carro 100%. A gente vai ter que desmontar o carro e a gente vai ter que separar as peças para seguir o manual do começo ao fim, sem pular nenhuma etapa. Que legal. E aí foi o que a gente fez. Nós desmontamos, separamos e seguimos o manual do começo ao fim. E conseguimos construir o carro. Isso me deu uma percepção de vida muito forte. E eu trouxe isso para mim. Quando a gente quer pular etapas, a gente acaba tendo que voltar. É verdade. A gente tem que retroagir. Se a gente segue realmente... É claro que a vida, às vezes, acontece situações que são os obstáculos, tem que voltar, enfim, né? Mas essa brincadeira me trouxe a reflexão de que a gente, quando a gente busca seguir o caminho certo... Obedecer. Exatamente. Obedecer cada etapa da vida, né? Exatamente. Quando a gente obedece cada etapa da nossa vida e entende a dificuldade, isso, que aquela dificuldade é necessária para o resultado final, a gente faz todo o processo de uma forma mais leve. É verdade. Então, é essa mensagem que eu quero dizer, que busque seguir, ser obediente. Obediente a Deus, principalmente, fazer as coisas de forma correta, respeitar os seus limites, porque às vezes a gente quer fazer coisas que não pode. É verdade. Exatamente. Porque fulano fez, eu tenho que fazer. Não, cada pessoa tem o seu estilo, cada pessoa tem o seu perfil. Seu tempo. Que não tem como dar errado. Não tem. A única pessoa que não vai ter o sim é aquela que sempre ficou no não. Então, se você quer o sim, você vai ter que ir em busca dele. Verdade. O não todo mundo já tem. Todo mundo já tem. O não a gente já tem. Com essa frasezinha do não eu já tenho, eu saí batendo nas portas. Eu já tinha o não. Exatamente. Então eu fui correr atrás do sim. Quer o sim, vai em busca dele. Eu não consegui. Mas você não buscou. É isso aí. Tentou quanto tempo? Não, minha gente, é tentar. É todo dia tentar. É não desistir. É não desistir. É isso aí. E há uma magia nessa partezinha que você falou assim, desmontou e foi parte a parte para construir o carro. Há uma magia em cada etapa. E eu acho que só com uma determinada idade na vida que você entende o quanto é necessário viver as etapas. Assim, e viver e curtir elas, né? Os meninos pequenos, você se angustia e tal, porque o menino é pequeno, quando eu ouço alguém dizendo, menino, eu digo, aproveite que é só essa vez. Tá, adolescente, aproveite, é só essa vez, não volta mais, são etapas, são partes da vida que a gente tem que curtir quando estiver vivendo, para quando chegar lá na frente, completou, se sentir pleno, se sentir satisfeito. Verdade. Satisfeito. Um prazer enorme ter você aqui no podcast, um prazer enorme ter ouvido a sua história. Eu preciso dizer mais uma vez o quanto você me ensinou e o quanto eu saio mais rica desse momento. Fico feliz. Vou precisar estar sempre lhe acompanhando, porque daqui a um bom tempo, daqui a bem pouco tempo, você vai estar aqui novamente, de novo, porque a gente vai estar atualizando, né? Tamara Chagas, quando fizer a inauguração do primeiro andar, União do Palmares é bem ali, viu? Sim, é pertinho. Vou lá, com certeza, para ir acompanhando essa trajetória de uma moça tão jovem, bonita, vou dizer mais uma vez, talentosa, corajosa, esforçada e sempre com esse sorriso no rosto. Isso é muito bom. Obrigada, viu, Tamara? Que quanto nós aprendemos hoje. Fico feliz. Gente, essa foi mais uma história de superação, mais uma história belíssima de pessoas que correm atrás, que empreendem, que querem mais da vida e que entenderam que para isso precisa correr atrás mesmo. E essa entrevista, eu tenho certeza que só agregou à sua vida. Vamos esperar a próxima oportunidade de conversar com a Tamara, mas até lá, Deus abençoe e abençoe grandemente todos os seus negócios, sua família, sua casa, e até a próxima entrevista também com vocês.